Eu hoje quero falar nesta manhã, neste tempo que tenho, do desapontamento ou de voltarmos a confiar. Eu não sei quantos de nós estamos a passar por algum desapontamento, seja familiar, seja com um amigo, seja com crentes. E infelizmente algum desapontamento com Deus. Deus não desaponta ninguém. Amém? Deus não desaponta ninguém. Nós sim, muitas vezes desapontamos os amigos, desapontamos os crentes. Eu visitava um casal há algum tempo atrás que deixaram de frequentar a igreja, estão a frequentar muito pouco, e ele dizia-me, sabe, aquele irmão decepcionou-me tanto. E eu deixei que ele desabafasse e eu disse-lhe, mas quem foi à cruz por si não foi aquele irmão. Quem foi à cruz por si foi Jesus. E Ele não desaponta ninguém. Amém? Irmãos, então se alguém está aqui desapontado nesta manhã, voltemos a confiar no Senhor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24 e o versículo 13 em diante. Vamos ler alguns versos, não vamos ler o texto todo, porque depois do tempo os irmãos conhecem a passagem. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante, diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e porque estáis tristes? E respondeu-lhe um, cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Fiquemos por aqui com a palavra do Senhor. Dois discípulos regressam desapontados. É o que nos diz o texto. Eles regressam desapontados à sua aldeia de Emaús para retomar a sua vida velha. Eles estão a deixar o tempo que andaram com Jesus para voltar à sua vida velha. Eles estão a deixar o tempo de alegria, o tempo de conhecimento, o tempo de convívio, o tempo de tudo aquilo que assistiram quando Jesus andava com eles. Mas eles estão a voltar decepcionados. E diz o texto que eles caminham tristes. Nós, quando deixamos Jesus, sentimos que estamos desapontados, nós ficamos tristes. E eles sentem-se tristes porque não percebem o que aconteceu. Igreja, nesta manhã, se estás a viver alguma situação que não percebes o que está a acontecer, lembra-te, Jesus está no mesmo lugar. Ele continua a ser o mesmo. Amém? Continua a ser o mesmo, espera nele, confia nele. Amém? Que o Senhor nos ajude a entender isto, irmãos. Eles não têm razões. Nós não temos razões para estar desapontados com o Senhor. E eles não têm razões, mas estão desapontados. Eles estão desapontados, sabem porquê? Porque eles veem que o ódio do Império Romano venceu o amor de Jesus. Mas o amor nunca é vencido. O amor é que vence. Amém? Irmãos, eles veem o mal a vencer porque Jesus foi crucificado. Mas Jesus avisou-os que Ele ressuscitava e Ele ressuscitou. Aleluia! Ele tinha-os aconselhado a estarem atentos. Então eles estão a viver este desapontamento e querem voltar à velha vida porque se sentem decepcionados com Jesus. Mas Jesus, irmãos, não decepciona ninguém. E ele tinha deixado avisos daquilo que ia acontecer. Os evangelistas falam da sua morte e da sua ressurreição.
Fala da sua morte e da sua ressurreição, só que eles foram ao sepulcro e não viram. Diz que muitos não viram Jesus e nós muitas vezes andamos a caminhar na fé do irmão e da irmã ao nosso lado, mas nós precisamos de caminhar pela nossa fé. É pela nossa fé que nós caminhamos, é pela nossa fé que nós queremos, para quando nós estivermos sozinhos, para quando nós estivermos a sentirmos abandonados, nós sabemos que temos Jesus connosco. Aleluia. Amém? Os evangelistas falaram disto, tanto Mateus, Marcos, Lucas. Irmãos, quando nós ficamos desapontados, as emoções que nós temos vêm ao de cima. E há muitas emoções que são despoltadas e a da tristeza é uma delas. E quando nós perdemos a alegria, nós não ficamos só nós tristes, mas estamos a multiplicar a tristeza pelos outros a quem a levamos. Entendemos isto? Irmãos, quando eu estou triste e vou falar com alguém da minha tristeza, eu não estou a transportar alegria, mas estou a multiplicar a minha tristeza pela tristeza do outro irmão ou da outra irmã. E eu preciso levar palavras de ânimo, palavras de alegria, porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus está vivo. Porque Jesus não saiu do seu lugar. Porque Jesus continua a operar hoje. Aleluia. Mas estes homens perderam a alegria. E nós precisamos de continuar a ter a alegria do Senhor. Porque ela é a nossa força. Amém? Nós não somos máquinas. Nós não somos máquinas programadas. Deus fez o homem e a mulher à sua imagem com emoções e com sentimentos. Nós temos emoções e sentimentos. E muitos de nós, todos nós não controlamos as emoções quando elas nos batem à porta. Mas nós podemos controlar aquilo que fazemos com elas. Quando a tristeza bater à tua porta, quando o desapontamento bater à tua porta, és tu que tens o controle sobre a emoção e tu podes dizer, eu vou ficar feliz porque eu sei que o Senhor está comigo. Quando há uma situação na tua vida que tu não controlas, tu dizes, o Senhor ainda assim está comigo, porque Ele nunca me abandonou. Aleluia. Amém? Então, se temos alegria, vamos deixar que essa alegria se espalhe. Amém? Ô irmão, ô irmã, você tem esse problema? Isso não tem cura. Isso. Sabe que a minha vizinha, a minha tia, a minha cunhada, a minha neta, toda a gente já morreu por causa disso. Mas onde é que está a tua palavra final? Porque quem dá a palavra final é o Senhor. Os homens escrevem muitos textos e põem lá pontos finais, mas Jesus chega lá e tira o ponto final e diz, eu posso, eu quero e eu vou fazer. Aleluia. A palavra final não é do homem, não é da mulher, não é do médico, não é do político, não é da economia, mas é do Senhor. Aleluia. Amém? Irmãos, Paulo, ao colocar a alegria como um fruto do Espírito, está a dizer-nos que ela pode acontecer e deve estar connosco. Sendo um fruto do Espírito, a alegria deve estar connosco em todas as circunstâncias. Esta pandemia que está a barrer o mundo, eu tenho uma coisa para vos dizer e eu sei que os irmãos creem nisto. Ela está no controle do meu Senhor. Ele sabe o que está a acontecer. E quando ele achar que é o momento de fechar a porta, ele vai fechar a porta. Amém? Seja pela cura, seja pelo que for. Porque tudo está sob o seu controle. E nós somos povo seu. Caminhamos com ele. E ele vai à nossa frente a desbarbar o terreno. Aleluia. Irmão, então confia no Senhor e não fiques decepcionado. Seja na doença. Seja na dificuldade que está a atravessar a tua vida. Aleluia. Quando te sentes abandonado, porque parece que toda a gente te rejeita, não te sintas abandonado, porque o Senhor está contigo. Aleluia. Se tudo te faltar à tua volta, lembra-te, o Senhor nunca te abandona. Nunca te abandona. Então exulta e alegra-te para manter a alegria no palco da vida, onde tu caminhas com o Senhor. Aleluia. Irmãos, eu sinto-me feliz, irmãos, quando eu vejo pessoas a falar connosco e a falar da alegria, mesmo a passarem dificuldades. Irmãos, o povo de Deus precisa de anunciar a alegria, porque aqueles que estão lá fora já têm tristezas suficientes. Aqueles que não conhecem o Senhor precisam de saber que aqui há um povo que adora, que serve e que vive a comunhão, que vive o amor, que vive a alegria, porque confia e crê num Deus poderoso. Aleluia. Amém? Nós experienciamos emoções, a tristeza, a alegria, o medo, a ansiedade. Todos nós temos essas emoções. Mas como eu dizia há pouco, o importante é saber o que fazemos com elas. O importante é saber quando elas nos batem à porta, como é que nós muitas vezes reagimos. Irmãos, porque nós desapontamos pessoas. Se eu já desapontei algum irmão ou alguma irmã, eu peço perdão. Irmão, se sentes desapontado com alguém e vives este desapontamento, fala com essa pessoa.
Agora não deixes de vir à igreja porque te sentes desapontado com alguém, porque Deus não te desaponta. E então não é o irmão ou a irmã que te desapontou que deve ser o impedimento de tu vires à igreja. Amém? Sabem que nós muitas vezes sentimos-nos desapontados porque nós pensamos que aquela pessoa nos vai fazer de uma determinada maneira, vai agir de uma determinada forma e ela não faz. E com Deus acontece isso. Nós muitas vezes ficamos desapontados connosco porque nós criamos expectativas de que Deus vai operar assim e Deus não vai operar assim. Deus vai operar como Ele quer. Os planos são dele, a soberania é dele, o poder é dele. Aleluia. Irmãos, e tantas vezes, nós pensamos que Deus nos desaponta. Irmãos, eu ouço algumas vezes desabafos, nós também temos. Porque é que Deus não põe a mão? Ao longo da história, o homem tem feito muita trafolhice, muita asneira. É o homem que tem sido causador de muitas guerras. E Deus não tem nada a ver com isto. Irmãos, Deus está no controle do seu povo, está aí no controle da situação, mas o homem tem. Irmãos, eu ouvi uma vez uma notícia na guerra do Líbano, penso no Líbano, no Iraque, um fotógrafo sueco estava a tirar uma foto a uma criança. E quando o fotógrafo aponta a câmera para a criança levanta as mãos. E o fotógrafo tirou a fotografia, aproximou-se da criança e disse: "Porquê que levantaste as mãos?" Ele disse: "Porque eu pensei que você usava uma arma. E era uma arma que ia disparar." Esta criança estava com medo do fotógrafo, porquê? Ela não tinha que ter medo de Deus, ela está com medo do homem que causou a guerra. Ela está com medo do homem que leva a violência. Mas o meu Deus leva paz, leva alegria e leva amor. Aleluia. Irmãos, como estes homens, nós podemos achar que Jesus nos desaponta, mas Jesus não nos desapontou. Irmãos, nós estamos numa viagem e nesta viagem aprendemos todos os dias. Amém? Nesta viagem aprendemos todos os dias. E o desapontamento é um deles. É um deles, é algo que vai acontecer, irmãos. E o que aprendemos com estes discípulos, o que vamos aprender com estes discípulos nesta manhã, é que quando eles estão desapontados, seja com pessoas ou com Deus, nós queremos voltar à nossa velha vida. Quando nós sentimos que estamos desapontados com alguma situação, nós queremos voltar para o passado. E nós devemos voltar a caminhar para o futuro, para a eternidade com o Senhor. Mas eles querem voltar. Irmãos, se há alguma coisa que está a tirar a fé, a coragem, a ousadia de caminhar com o Senhor, que não seja em ti alguma ferida que está aí. Volta para o Senhor. Põe-se aos pés da cruz. Aleluia. Fecha-te no teu quarto e derrama a tua alma diante do Senhor. E não deixes que o desapontamento te transporte contigo para a tristeza. Os desapontamentos muitas vezes chegam de forma sutil, sem nós nos apercebermos. Eles chegam muitas vezes em circunstâncias que nós não entendemos. Eles muitas vezes aproximam-se de nós por pessoas que nós nunca imaginamos que nos trariam estes desapontamentos. Seja pelo ancião, pelo pastor, pela esposa, pelo marido, pelos filhos. Mas nós temos de estar preparados. Precisamos de estar preparados. Que o desapontamento faz parte da nossa vida. Das pessoas que nos rodeiam, mas nunca do Senhor. Nunca do Senhor. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Irmãos, então vigiemos. Vigiemos. Porque o desapontamento, e este é o primeiro ponto, afasta-nos da comunhão. Eu tenho dificuldade em perceber que alguém desapontado com o outro queira estar ao pé dele. Quando nós estamos desapontados, nós não queremos estar ao pé dessa pessoa. E se nós estamos desapontados com alguém na igreja, nós não queremos estar no mesmo lugar onde essa pessoa está. Mas aqui, nós precisamos estar todos felizes com o Senhor. Aleluia. Cuidado, não vivam desapontados, não fujam da felicidade. Procurem-na no Senhor. Amém? O desapontamento dá lugar à tristeza. E quando a tristeza toma conta da nossa vida, a alegria desaparece. Irmãos, no coração daqueles homens, já nunca havia mais a esperança. No texto que nós lemos, dá para perceber que eles perderam a esperança. Eles, todas as palavras de Jesus, todos os milagres que eles assistiram, nada disto era suficiente. Todos os avisos de Jesus para eles estarem vigilantes, para eles estarem atentos ao que ia acontecer. Todas as promessas de que Jesus disse que ia estar com eles até ao fim dos tempos, que lhe era dado todo o poder no céu e na terra. Todas estas promessas, tudo isto foi colocado de lado, foi escondido.
Tudo estava apagado. Por causa de quê? Do desapontamento. Irmãos, quando nós estamos desapontados, sentimos que estamos desapontados com Deus, nós afastamos. E não queremos ouvir falar de milagres, não queremos ouvir falar de Jesus, não queremos ouvir falar da cura, não queremos ouvir falar da libertação, porque nós estamos desapontados. Mas Deus, aquilo que prometeu vai cumprir, se tu confiares. Amém? Porque estes discípulos estavam errados. Estavam errados. Jesus tinha dito que ia cumprir e cumpriu. Jesus disse que ia ressuscitar e ressuscitou. Amém? Irmãos, somos nós, na nossa frágil fé, somos nós que não compreendemos tanta coisa. Irmãos, há algum tempo atrás, há pouco tempo, uma irmã veio ter comigo e falou-me de um texto. Irmão, já viu, eu não entendo, não percebo este texto. E eu disse, a irmã ficava muito admirada se eu lhe dissesse que também não o percebo. Você? Irmã, o texto como está, é claro. Agora, se nós começamos a entrar a esmiuçar que eu acho que Jesus queria dizer isto, eu acho que o apóstolo queria dizer aquilo, eu acho que Moisés talvez quisesse dizer aquilo, está tudo errado. O texto é suficiente. Amém? Os textos da Bíblia, quando nós não conseguimos ir mais fundo, não andemos a criar dúvidas e desapontamentos. Amém, irmãos? O que é que o irmão hoje quer dizer com isto? Irmãos, para nós, eu disse isto a uma funcionária russelista. Quando ela me dizia se eu acreditava na ressurreição, se acreditava que havia céu e que havia inferno. E disse, olha, tu tens uma Bíblia como a minha, esquece os 66 livros, esquece as milhares de páginas que ali estão e vamos a um único versículo. A um único versículo. É o único versículo que nós temos da palavra de Deus. João 3,16. E João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E eu dizia, presta atenção, na tua Bíblia está escrito, como está na minha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Há aqui dois caminhos, há aqui duas opções. É claro para ti ou não, dizia-lhe eu a ela. E ela abriu a boca, parecia que estava a ver com alguma coisa. Eu disse, mas isso não é claro? A escolha é nossa. A eternidade é, se eu escolher Jesus, fico com ele. Se não escolher Jesus, eu fico fora dele. É claro ou não é, irmãos? Então, irmãos, há textos da Bíblia que nós, quando entramos na profundidade e queremos colocar o nosso cunho, pode trazer dúvida e desapontamento. Irmãos, mas quando Jesus disse que está connosco, Ele está connosco. Quando Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, isto é a palavra de Deus. Quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, isto é verdade. Amém? Irmãos, então o Senhor não decepciona ninguém. Irmão, Jesus disse que ia enviar o Consolador. E Ele enviou. Amém? O Espírito Santo está connosco. Aleluia. E em momentos de tribulação, nós sentimos aquele gozo, aquela alegria, aquela paz. Porque nós clamamos e andamos com Ele. Aleluia. Jesus disse que estaria connosco e está. Jesus disse que voltaria em breve. E vai voltar. Aleluia. E vai voltar. Então vigiemos as palavras de Jesus e aceitemos o desafio de voltarmos a confiar. Aleluia. Irmãos, o desapontamento, se nós conhecemos alguém que está desapontado com Deus, vamos fazer como o salmista, aquele que habita, vamos habitar nos espaços do Senhor, vamos trazê-lo novamente para a comunhão, vamos trazê-lo novamente para o espaço onde Deus opera. Amém? Vamos levar-lhe a alegria e a confiança de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aleluia. Amém? Irmão, o salmista no Salmo 13, versículo 1 diz, até quando, Senhor? Ele está a fazer uma pergunta, até quando? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Este salmo é o grito de alguém parece que foi abandonado por Deus, no salmista, mas ele vai dizer a seguir, no versículo 5 do Salmo 13, mas eu confio na tua benignidade. O meu coração se regozija na tua salvação. Eu cantarei ao Senhor porque me tem feito muito bem. Amém? Irmão, irmã, Isé Araújo Guimarães,
Eu faço isto muitas vezes, irmãos. E, irmãos, quando uma tempestade mais forte bate à nossa vida e nós sentimos balançar, o nosso barco a balançar, irmãos, eu não penso o que vai acontecer, mas eu vou lá atrás buscar aquilo que o Senhor já fez por mim. Percebemos, irmãos? Irmãos, se neste momento alguma tempestade está a bater no teu barco, não estejas a dizer o que é que vai acontecer, mas dizes assim para ti: Senhor, tu já fizeste, tu estiveste comigo, tu foste comigo ali e acolá e acolá, tu foste comigo com aquele irmão, foste comigo quando eu estava com aquela irmã, foste comigo na minha família, foste comigo no meu trabalho, então, Senhor, eu continuo a confiar em ti. Amém? Porque se nós deixamos que a nossa mente circule o que é que vai acontecer, o que é que vai ser amanhã, nós vamos ficar tristes. Mas lembra-te daquilo que o Senhor já fez. Porque Ele vai fazer, Ele não muda. Amém? Amados, que nós possamos ter confiança no Senhor, como estes discípulos tiveram quando estiveram com Jesus. O nosso desapontamento, irmãos, também nos cega. Nós não queremos ouvir ninguém quando estamos desapontados. Estes discípulos, eles estão a caminho da sua terra natal e eles não reconhecem Jesus. Diz o texto que eles estão a descer para Jerusalém e Jesus aparece ao lado deles, mas eles não o reconhecem. Irmãos, nós muitas vezes, eu ouvi isto algumas vezes, irmãos, e eu digo isto muitas vezes, irmãos. Nós, como povo de Deus, irmãos, quando Deus cura, uma vez disseram-me a mim, mais que uma vez já, irmão, mas isso é porque eles também tomam comprimidos. Irmão, mas os comprimidos foram feitos para nós tomarmos. Amém? Mas Deus está nos comprimidos, irmãos. Deus está na oração, Deus está no medicamento também. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, não deixes que a tua fé fique abalada com isso, irmão. Amém? Sabem que quando nós estamos desapontados com alguma coisa, nós ficamos cegos para aquilo que Deus fez e que Deus vai fazer. Irmãos, não desistas de orar pela tua família. Não desistas de orar pelo teu filho, pela tua filha, que está fora dos caminhos do Senhor, e está certamente a trilhar por situações que tu não percebes. Continua a orar ao Senhor, não desistas. Amém? O teu marido é oposição àquilo que tu falas, dá exemplo e continua a orar ao Senhor, porque Deus ainda hoje salva pessoas. Amém? Amém, irmãos? Não vamos desistir, irmãos. Não vamos desistir, irmãos. Irmãos, isto aconteceu com Maria, os olhos estavam fechados quando ela foi ao sepulcro. Aconteceu com Pedro, aconteceu com os outros apóstolos, porque o desapontamento cega-nos. Quando nós estamos desapontados, nós não queremos. Irmãos, deixem-me falar muito rapidamente. O meu Samuel, quando ele estava desviado, um dia nós deixámos as obras de alegria na sala, sempre, e ele trabalhava comigo na empresa. E um dia vinha um testemunho nas Novas de Alegria de uma menina e o testemunho está mal traduzido, aquilo é do inglês, foi mal traduzido, porque de facto Deus não espera que eu perca as pernas para depois me salvar mais tarde com as próteses. Deus não faz isso. Deus usa aquilo que nós temos em cada momento para nos resgatar. Fui claro ou falei depressa? Irmãos, o que dizia o testemunho nas Novas de Alegria é que uma menina tinha perdido as pernas, muito criança ainda, e tinham-lhe colocado umas próteses em alumínio. E esta menina um dia estava para se afogar muito mais tarde e foram as próteses que a salvaram. Então o tradutor diz que Deus usou aquelas próteses para que a menina fosse salva, dando a entender que a menina tinha perdido as pernas de propósito. E o Samuel ia para o trabalho e disse: pai, tu leste aquele testemunho, tu achas que Deus opera dessa maneira? E eu disse: não, filho, eu li o testemunho. Deus não precisa, Deus usa a cada momento aquilo que tu tens. Aquilo que tu tens nas tuas mãos. O lugar onde estás, a forma como tu estás, as palavras que tu tens, o conhecimento que tens, é naquele momento. E Deus não altera a nossa vida para depois mais tarde. Não, irmãos, Deus tem um percurso para cada um de nós e Ele usa a cada momento, porque Ele tem o poder para usar aquilo que nós temos nas nossas mãos. Irmãos, Davi, o que é que tinha naquelas mãos, naquele momento, para derrubar Golias? Não tinha armadura, não tinha a espada, mas tinha umas pedras do rio que ele escolheu. E tinha uma funda na mão. E Deus usou estas pedras. Queremos nós nisto, irmãos? Aleluia. Amém? Irmãos, então, que o Senhor nos ajude. E o Samuel disse isto e eu contei-lhe. Quando Samuel voltou aos caminhos do Senhor, vejam a diferença da cegueira, irmãos. Quando Samuel voltou ao caminho do Senhor, contou-me uma situação de um tempo de evangelização. E muitos jovens estão aqui, certamente lembram-se disso. Na Vagueira, penso eu.
E tinham tudo montado para começar a evangelização. E de repente começou a chover. E o Samuel estava nos caminhos do Senhor há pouco tempo. E ele diz que foi para trás da carrinha e a orar: Senhor, porquê? Andamos a preparar este tempo todo. E porquê é que agora está a chover? E ele contava-me isto. E as pessoas que estavam na praia começaram a deslocar-se para casa e começaram a ir para os apartamentos. E o tempo abrandou e eles tiveram o tempo de evangelização e as pessoas à janela abriram as janelas todas para ouvirem. E Samuel dizia-me: Pai, Deus opera de tal maneira. Estão a ver a diferença, irmãos? Quando nós vemos, os nossos olhos veem, para nós Deus opera de uma maneira porque Deus faz como quer. Amém? Mas nós precisamos de confiar que Ele vai estar contigo, seja com chuva ou sem chuva. Amém? Amém? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a entender, irmãos, que o desapontamento não nos deixe cegos espirituais. Amém? Irmão, procura aquilo que Deus está a fazer na tua vida, na vida do teu irmão, e agarra-te a isso. Agarra-te a isso e caminha com o Senhor. Amém? Tenho que avançar, irmãos. Irmãos, aceita o desafio de Jesus e não fiques desapontado. Não aceites o desapontamento. Amém? Irmãos, para aqueles que estão sem Cristo, nós precisamos de louvar Jesus. E nós temos pessoas lá fora desapontadas com a religião. Com a religião. Mas a religião não é Jesus. A religião não salva ninguém. Nós temos pessoas lá fora desapontadas com o pastor. Certamente comigo, certamente com o irmão, com vários irmãos, certamente com o irmão. Mas nós não salvamos ninguém, nós estamos todos no mesmo patamar. O único que subiu à cruz foi Jesus. É esse que sobressai sobre todos nós. Então vamos dizer às pessoas que a religião não salva. O Papa não salva, o Padre não salva, o Pastor não salva, o Ancião não salva. Mas é Jesus que salva. Aleluia. Amém? Então que nós possamos olhar para Jesus. Que nós possamos crer em Jesus. Amém? Que nós possamos aceitar Jesus. Aleluia. E que nós possamos voltar a confiar. Sabem uma coisa? Quando nós deixamos de estar desapontados, nós voltamos a regressar. E foi isto que aconteceu com estes discípulos. Estes homens estavam desapontados com a tristeza, mas a partir do momento que eles voltam a reconhecer Jesus, eles voltam imediatamente para trás para anunciar aquilo que viram e juntam-se à comunhão. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a voltarmos à comunhão, irmãos. Amém? Aleluia! Irmãos, este texto termina com os discípulos a voltar, a subir a Jerusalém e a contar aquilo que viram e que assistiram. Irmãos, que a nossa vida, a nossa vivência possa ser de comunicarmos uns aos outros aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Irmão, não te canses de comunicar aquilo que o Senhor tem feito. Eu ouço muitas vezes: o irmão, mas Deus fez isto de tal maneira comigo, mas os irmãos vão se rir. Eu já ouvi isto várias vezes, irmãos. Irmãos, isto parece um testemunho pequenino, isto parece que não tem significado. Eu disse: minha irmã e meu irmão, não tem significado porque quem carregou o peso do problema fui eu ou foi a irmã. Mas transmita esse problema aos outros que o Senhor o operou, para quando eles estiverem a passar pela mesma dificuldade ou parecida, eles saberem: Deus operou naquela irmã, Deus libertou aquele irmão e Deus vai fazer o mesmo comigo. E tu não desistes e continuas a orar.